Olá, bom dia. Meu nome é Mariana Nunes de Carvalho. Eu sou doutora em História Política pela UERJ, professora de História da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E hoje eu vou apresentar para vocês uma parte da minha pesquisa de doutorado. O título do trabalho é Perspectivas Republicanas sobre a Escravidão e a Abolição na Imprensa de Oposição da cidade do Rio de Janeiro nos anos 1870. Bom, o título é grande, né? Eu sei, mas o meu trabalho de doutorado ele estava voltado para identificar, né, e mapear o discurso republicano na década de 1870. E o recorte é justamente tratar do quê? Apresentar a discussão, né, e as perspectivas da imprensa republicana da corte brasileira nesse período, tanto sobre a escravidão, o trabalho escravo, quanto sobre a abolição. E verificar o que esses republicanos, que usavam a imprensa como palco de debate, difundia sobre a escravidão e a abolição. Por que esse período de 1870? Bom, é em 1870 que vai surgir um movimento republicano de forma partidarizada no Brasil. Na corte, surge em dezembro de 1870, é publicado o periódico A República, que era órgão, né, deste Partido Republicano que surgiu nesse ano. E circulou até 1874. Após o encerramento desse jornal, o que acontece? Após o encerramento do jornal, parece que não existe mais imprensa republicana na corte até 1880. Existe uma lacuna na historiografia a respeito do movimento entre 74 e 79, que parece que ele deixou de existir, mas ele existe. E o que ele diz? O que ele diz sobre questões tão importantes de estrutura, o que ele pretende para alterar a estrutura da sociedade brasileira? Ou é só uma alteração da estrutura de regime? No regime, né? Só é uma alteração no regime. Então, eu selecionei os periódicos, além do A República, o Republicano, A Liberdade, Jornal do Povo, Folha Democrática e Gazeta da Noite. Tá? E quais eram as características, tanto discursivas quanto materiais, desses republicanos que atuavam nessa imprensa? Bom, eles reproduziam ideias europeias e americanas, adaptadas ao contexto político brasileiro, né? E essas ideias, adaptadas ao nosso contexto, eram o quê? Abarcavam o quê? Progresso, as formas de mão de obra, o discurso científico, a federação, centralização, poder moderador. E como eu selecionei as pautas para serem mapeadas? Bom, eu utilizei as pautas dos liberais exaltados da década de 1860. Existiu uma cisão no Partido Liberal e os liberais exaltados romperam e publicaram um novo jornal em que eles tinham ali as pautas que eles lutariam. E parte desses liberais exaltados, que formaram esse movimento, acabaram dando origem ao Partido Republicano. Então eu utilizei, né, essas pautas foram já apresentadas pelo José Murilo de Carvalho, que estudou o movimento nesse ano anterior. Então eu utilizei essas pautas, que eram pautas basicamente liberais, né? E a partir daí fui verificar os que os republicanos da década de 70 diziam sobre isso.
né? Se eram pautas deles também. E uma dessas pautas era a abolição da escravidão e a discussão da substituição da mão de obra. A minha ideia inicial era demonstrar que o movimento que pretendia mudar o regime político não necessariamente pretendia alterar a estrutura da sociedade. E aí, o que eu fiz? Eu mapeei as expressões, né? Busquei, né? Fiz a busca a partir da leitura dos jornais e não só das expressões, das demandas escritas, mas de expressões semânticas semelhantes, né? As variações semânticas dessas expressões. Então, para o trabalho aqui, o que eu verifiquei? A abolição da escravidão e discussão sobre elemento servil. Então, eu não procurei só a abolição da escravidão, eu procurei a abolição da escravidão, fim da escravidão, extinção da escravidão, extinção do trabalho escravo, extinção do elemento servil, fim do elemento servil. Assim, então, foi a pauta colocada e suas variações. Como eu já falei, o jornal A República ele circulou até 1874, de 1870 a 1874. Mapeando essas expressões, a abolição da escravidão é mencionada uma vez em 1870. Tudo bem que em 1870 o jornal começou a circular em dezembro. Então, em um mês, foi mencionada uma vez. Em 1871, 24 vezes. Artigos discutindo o elemento servil, 32. Em 1872, a abolição da escravidão apareceu 2 vezes. Ou seja, tem uma queda de 24 num ano para 2 no ano seguinte. E discussão sobre o elemento servil, 4. Cai de 32 para 4. Em 1873, a abolição da escravidão aparece de novo 2 vezes. E discussão sobre o elemento servil, 7. Em 1874, ano do encerramento, nenhuma menção para nenhuma das expressões. Então, o que fica claro aqui é que apenas um ano essas questões, essas temáticas sobre a base da mão de obra nacional é debatida nesse jornal. Agora vamos ver nos outros, que são os anos seguintes da década. O Republicano, que é de 1875, não tem nenhuma menção para nenhuma das duas expressões. Nenhuma. Abolição da escravidão, nenhuma. Substituição do trabalho servil, nenhuma. Jornal do Povo, Folha Democrática, que circulou entre 78 e 79, também nenhuma menção para nenhum das duas expressões ou expressões semelhantes. A Gazeta da Noite, nenhuma. Também tem uma circulação, circulou durante 2 anos, de 79 a 80. E a Liberdade, que circulou em 75, desapareceu e depois voltou a circular em 79, tem uma menção para a abolição da escravidão. Então, o que a gente verifica a partir da leitura, a partir do mapa, né, dessas expressões, que seriam demandas republicanas, cuja origem vem dos liberais exaltados, é que a abolição da escravidão não parece ser uma demanda dos republicanos. Não parece ser algo discutível. Por que a discussão em 1871? Esses artigos que tratavam da abolição e da discussão da mão de obra, eles se concentram principalmente entre maio de 1871 e setembro de 1871. E é justamente o período em que a lei do ventre livre está sendo aprovada no legislativo, né?
Por isso, a intensificação também das ocorrências. E o que eles tratavam? O que era debatido por esses republicanos? Bom, existiu uma série de artigos, né, tratando disso, e o título era Questão do Elemento Servil. As características discursivas eram bem semelhantes. Eles sempre começavam condenando o trabalho, a forma, a modalidade de trabalho. Usavam adjetivos muitas vezes próximos do religioso, e na sequência vinha sempre um mais, que era onde eles entravam com como isso ia ser feito, quais as bases dessa abolição. E por se tratar de um periódico de oposição, o que acontecia? A figura do monarca era sempre questionada, né? E o posicionamento do monarca era questionado. Eles consideravam a questão uma questão grave e que exigia prudência na hora de ser levada adiante. Eles consideravam a posição do imperador irresponsável, que isso deveria ser um debate político, necessitava de um debate político mais amplo. E afirmavam que a abolição estava virando uma questão pessoal de Dom Pedro, né? Eles defendiam que a emancipação deveria ter um prazo. Na edição 71, no número 71 do jornal, eles dizem assim: em resumo, sempre suporemos que a ideia da emancipação dos escravos no nosso país se firmasse nas únicas duas bases razoáveis e equitativas que nos pareciam as mais garantidoras do total direito conhecido ou tolerado pela lei. Essas bases eram a determinação de um prazo para a extinção da escravidão e uma indenização estipulada segundo o valor relativo dessa propriedade nas várias zonas do país. Na edição 74, quando tem um outro artigo para essa série, eles seguiam condenando o projeto que estava em trâmite, tá? Que era o projeto da lei do ventre livre, pois eles diziam que ia derrubar o país. Ali eles reconheciam que a escravidão era a base de sustentação da sociedade e justamente por isso ela deveria ser feita de maneira descentralizada, de acordo com as necessidades de cada província. E seguiam defendendo a indenização dos proprietários, tá? A questão da indenização está sempre presente. Por isso que, além da omissão deste debate ao longo da década, o que fica claro a partir desses artigos é que a preocupação dos republicanos é muito maior com os proprietários do que com as pessoas ali envolvidas, tá? Os republicanos, a questão dos direitos fundamentais, até porque eles tinham bases liberais, era muito menor. Na verdade, a questão toda, a defesa toda era a abolição deveria ser feita, iria ser feita, mas deveria ser feita paulatinamente e com indenização para os proprietários. Mantendo, então, a tese de que esses republicanos eles eram muito mais capitalistas do que abolicionistas. E aí a gente precisa dissociar o republicanismo do abolicionismo. Eu agradeço a vocês, agradeço a comissão por ter aceito o meu trabalho. Vou disponibilizar o texto com as informações mais claras, as fontes numeradas, os dados e todos os dados. Muito obrigada. Tchau.